Ao Senhor, louvado seja sempre o seu nome. Nessa tarde eu quero estar com vocês para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor e começamos sempre com aquela palavra de oração. Vamos falar com o Altíssimo. Soberano Deus, engrandecido seja o Senhor. Agradecemos pela tua bondade em nossas vidas. Que a tua graça, a tua misericórdia seja conosco porque precisamos muito de ti. Senhor, eu quero te pedir para que esteja sendo com os nossos irmãos que estão passando por luta. Colocamos no teu altar a vida da irmã Darcy, Pai, tua misericórdia sobre ela. O Senhor esteja renovando as forças dos familiares que estão tomando conta, de Dilson, de Shirley. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã Lourdes Cunha e a nossa irmã Lourdes Alencar. O nosso irmão Clay, Pai, tem misericórdia dele. A irmã Keilânia. Senhor, sustenta teu povo, Pai. Que tua graça e tua misericórdia os assista. Seja conosco nessa tarde, vem falar ao nosso coração. Em nome de Jesus eu te peço a Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu peço para abrirem suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos, e a casa se encheu com o perfume do bálsamo. Meus irmãos, essa passagem ela é muito conhecida, passagem preciosíssima, onde mostra Maria ungindo os pés de Jesus Cristo. Essa passagem ela é muito rica de ensinos, e eu gostaria de compartilhar alguns ensinos que esse texto nos traz. Então eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que Betânia, essa cidade da qual Maria se tornou conhecida, até hoje é chamada Maria de Betânia. Essa cidade, na realidade, era um povoado que ficava perto de Jerusalém, entre 3 a 8 quilômetros. Então era um povoado perto de Jerusalém. Jesus Cristo, ele nas suas caminhadas a Jerusalém, ele usava Betânia como seu ponto de apoio. Então ele ia para Jerusalém, mas ele não pernoitava em Jerusalém. Ele acabava esticando um pouco mais a sua viagem e pernoitava em Betânia. E pensa bem, naquela época, onde uma viagem era mais dificultosa do que hoje, porque não havia os meios de transporte que nós temos. E as estradas não eram tão boas quanto hoje. Eles viajavam a pé ou no lombo de um jumento. Então, depois de fazer uma longa viagem a Jerusalém, ele, ao invés de descansar em Jerusalém, ele ainda andava cerca de 5 a 8 quilômetros para chegar em Betânia. Por qual razão? Por que Jesus Cristo fazia questão de estar em Betânia? A razão é essa. Ali havia uma família que tinha muito prazer em ter Jesus com ela. Lembra que num outro momento, o texto fala que Jesus ele foi recebido por Marta e por Maria em sua casa? Ali em Betânia. E quando recebia uma pessoa, no caso de Jesus, recebia aqueles que com Jesus estavam. Então, não eram 12 apóstolos? Ora, aquela família se dispunha a receber Jesus e os companheiros de Jesus. Receber uma pessoa em sua casa já é trabalhoso? Imagine receber um com mais 12 ainda. 13 pessoas. E naquela época, as práticas de boas-vindas, de hospitalidade, eram bem mais, como é que a gente pode dizer, específicas do que hoje. Então veja, aquela família fazia questão de ter Jesus em sua casa. E por isso Jesus fazia questão de estar naquela casa. Eis aqui a primeira lição. Meus irmãos, Jesus faz questão de estar onde as pessoas fazem questão da presença dele. Pensa bem nisso. Jesus faz questão de estar onde as pessoas fazem questão da presença dele. Quando nós nos esforçamos por Jesus, Jesus se esforça por nós. Ele, enquanto homem, tinha as fragilidades que nós temos em termos de cansaço físico. Então, para ele, depois de fazer uma longa viagem até Jerusalém, caminhar mais 3 a 8 quilômetros, meus irmãos,
Era um esforço a mais. E por que Jesus fazia esse esforço? Porque ali havia uma família que se esforçava por ele. Princípio que eu quero deixar aqui. Faça questão da presença do Senhor e o Senhor fará questão de estar presente com você. Meu irmão, minha irmã, pensa bem nisso. Faça questão da presença de Jesus na sua casa e Jesus fará questão de manifestar a presença dele na sua casa. Deus, ele disse algo que precisa ficar nítido em nossa mente. Ele disse: eu honrarei aqueles que me honram. Meus irmãos, quando nós honramos o Senhor nos honra. Ora, ele prometeu: vocês me buscarão e vocês me acharão. Quando me buscarem? De todo o coração. Em Betânia havia uma casa que fazia questão da presença de Jesus. E por isso Jesus fazia questão de estar presente naquela casa. Que o Senhor seja assim conosco. Meus irmãos, tudo que Deus faz, Ele faz por graça. Ele não tem obrigação de fazer nada, por mais que nós nos esforcemos. Mas Ele, na sua graça, Ele não tem obrigação, mas Ele, na sua graça, Ele se compromete em honrar o nosso esforço. Ele não tem obrigação, mas na sua graça, Ele se compromete em honrar aquilo que nós fazemos por Ele. Por exemplo, Ele diz que até um copo d'água, dado a um profeta no lugar de profeta, não ficará sem receber o galardão de um profeta. Percebe? Ele não tem obrigação de honrar o meu copo d'água. Ele não tem obrigação de honrar a minha oferta e nem o meu esforço. Mas ele, na sua graça, por bondade, ele faz questão de honrar até um copo d'água que eu der em nome do Senhor. Se esforce pelo Senhor. Ele há de honrar o seu esforço. Ele chegou a dizer assim: fazei prova de mim. Malaquias 3,10. Aqueles que não querem ter compromisso com o Senhor, fogem desse texto igual o diabo foge da cruz, como diz o povo. Mas Deus disse, Malaquias 3,10, fazei prova de mim, se eu não vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem fim. Qual é o contexto onde ele está desafiando as pessoas a fazerem prova dele? Contexto de compromisso. Ora, seja fiel no dízimo, seja fiel na oferta, faça prova de mim se eu não vou honrar o seu esforço, o seu compromisso, a sua dedicação. Então, meus irmãos, pense bem nisso. Deus se compromete com aqueles que se comprometem com Ele. Se esforce pelo Senhor e saiba que o Senhor se esforçará por você. Deus honra aqueles que o honram. Faça de Deus a tua prioridade e você se torna prioridade de Deus. Essa é a primeira lição do texto. Primeira lição que precisa ficar diante de nós. Betânia. Bet na Bíblia quer dizer casa. Betânia quer dizer casa das tâmaras. Então, naquela região, havia alguns pomares. Então, por exemplo, Betânia quer dizer casa das tâmaras. E sabe uma das características das tâmaras? É uma das frutas que tem o maior nível de glicose. É uma fruta bem doce, bem açucarada. Então, Betânia, casa das tâmaras, uma das características das tâmaras é uma das frutas de maior nível de glicose, bem açucarada. Meus irmãos, eis aqui um lar adocicado. E sabe o que adocicou aquele lar? Não foram as tâmaras, foi a presença de Jesus. A casa que tem a presença de Jesus se torna uma Betânia, uma casa adocicada, uma casa açucarada. Que o Senhor esteja adoçando a tua casa, meu irmão. Que o Senhor esteja adoçando o teu casamento, adoçando a tua família. Que o Senhor esteja adoçando a tua vida e o teu coração. E sabe o que nos adoça? A presença de Jesus. A Bíblia fala que na sua presença há plenitude de alegria. A sua mão direita, delícias perpetuamente. Então vale a pena o esforço para ter Jesus conosco. Ele se esforça em estar presente e a sua presença adoça a nossa vida. Louvado seja o Pai. Esses ensinos me encantam, me abençoam, me enriquecem. De tal maneira que eu quis trazer esses ensinos para que, de alguma maneira,
abençoassem e enriquecessem também a vida daqueles que estiverem nos acompanhando. Mas sigamos. Tem alguns outros ensinos aqui que são muito preciosos. Aqui vai apresentar, nessa primeira leitura que nós fizemos, 3 personagens além de Jesus. Vai dizer que Jesus estava naquela casa e ali estavam Lázaro, Marta e Maria. Cada um desses personagens apresenta a igreja num determinado aspecto. Então veja bem, no versículo 1 diz assim, finalzinho, lendo o verso todo. 6 dias antes da Páscoa, foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Meus irmãos, a primeira característica da igreja. Aqueles que têm uma vida ressurreta. Quem é a igreja? A igreja verdadeira é composta por aqueles que hoje têm uma nova vida. Lázaro foi ressurreto literalmente. Então, seu corpo estava morto, aí seu corpo voltou a ter a vida física. Ele aqui vai representar aqueles que foram ressurretos espiritualmente. Estavam mortos em delitos e pecados, mas por meio de Jesus Cristo foram vivificados. Meus irmãos, em primeiro lugar, a igreja de Jesus Cristo é composta por aqueles que foram vivificados por Jesus Cristo. Lázaro aqui está representando a mim, porque hoje eu tenho uma nova vida em Cristo. Lázaro está representando você, se você já tem essa nova vida em Cristo. Meus irmãos, a Bíblia diz assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Lázaro foi ressurreto. A sua história de morte, a sua história de sepultura, a sua história de mau cheiro passou. As coisas velhas passaram. A enfermidade que levou à sua morte passou. Agora tudo se fez novo. Ele tem uma nova vida. Meu irmão, nós em Jesus Cristo, nós hoje somos novas criaturas. As coisas velhas passaram. Aquilo que aconteceu em nossas vidas quando não tínhamos o conhecimento de Deus, o temor de Deus, quando não tínhamos uma aliança com Deus, aquilo que aconteceu conosco quando nós não éramos salvos por Jesus Cristo, aquilo tudo passou. Tudo se fez novo. Eu gosto de insistir em dizer que em Cristo não existe ex. Não existe ex. Não existe ex-drogado, não existe ex-prostituta, não existe ex-assassino, não existe ex-adúltero, não existe ex-homossexual. O que existe é nova criatura. É uma nova realidade. Começou do zero. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo também diz assim, vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quem é que Lázaro representa aqui? Representa todos aqueles que podem dizer como o apóstolo Paulo, vivo, não mais eu. O meu eu morreu. Agora é a nova vida, e essa nova vida está em Cristo. Vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Meus irmãos, nós hoje somos novas criaturas. Louvado seja o Pai. Lázaro representa a mim. E Lázaro pode estar representando você, se você também já é uma nova criatura em Cristo Jesus. E olha o que o verso 2 diz. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam assentado à mesa com ele. Aqui agora vai apresentar Marta. Só que além de apresentar Marta, mostra uma outra característica de Lázaro. Eu queria pensar nele ainda. Lázaro assentado à mesa com Cristo. Sabe o que está falando? De comunhão. Está falando agora de amizade, de proximidade. Meus irmãos, quando nós temos uma nova vida em Cristo, nós passamos a ter comunhão com Ele. Nós estamos assentados à mesa com Ele. Comunhão quer dizer isso, quer dizer comer junto. Meus irmãos, vamos pensar um pouco nisso daqui. Observe bem, Lázaro antes estava morto. O que morto representa? Separação. Morte na Bíblia quer dizer isso, separação. A morte física,
O espírito se separa do corpo. Isso é morte na Bíblia. A morte espiritual, o espírito se separou de Deus. Então, morte na Bíblia quer dizer separação. Agora, Lázaro, ele foi ressurreto. Se morte quer dizer separação, o que vida quer dizer? Comunhão, unidade, identificação. Então, Lázaro agora, ele com uma nova vida, ele está em comunhão, está assentado à mesa com Jesus Cristo. Olha, algo maravilhoso para a gente entender. Quando Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, é disso que ele está falando. Eu vim para que vocês que estavam separados de Deus, voltem a estarem unidos com Deus, vida. E quando fala vida em abundância, está dizendo o seguinte, olha, antes vocês eram apenas criaturas, mas agora vocês não são mais criaturas separadas, são criaturas perdoadas. E mais que criaturas, vocês têm vida e abundância, porque o relacionamento agora não é de criatura com criador. A relação agora é de filhos com o pai. Vida e abundância. Nós temos uma comunhão com Deus hoje, que é o privilégio de sermos filhos de Deus. E por isso nós nos assentamos à mesa com Jesus Cristo. Aqui está falando de comunhão. Aqueles que têm uma nova vida, hoje têm um privilégio da comunhão com Deus. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Que de alguma maneira isso daqui seja um consolo, um bálsamo no seu coração. Se lembra quando Isaías, no capítulo 6, ele vê os anjos, ele vê um grupo de serafins? Fala que esses serafins estavam na presença de Deus. Ele diz que vê Deus assentado no trono, alto e sublime, e fala que ele vê os serafins. E diz que esses serafins tinham 6 asas. Com 2, eles cobriam o rosto. Com 2, eles cobriam os pés. E com 2, eles voavam. Meus irmãos, como é que esses anjos santos estão na presença de Deus? Cheios de temor. E eles cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Olha como é que é a nossa comunhão com Deus a partir de Jesus Cristo. Pensa bem nisso. Os anjos, os seres celestiais, eles estão na presença do Senhor com todo esse temor. Sabe como é que Hebreus diz que nós devemos nos achegar a Deus? Diz que nós devemos nos achegar ao trono de graça, com ousadia ou confiadamente. Meus irmãos, não é que nós não precisemos ter temor do Senhor, que haja sempre temor em nossos corações. Mas parece que há uma diferença, porque enquanto que os anjos ou seres celestiais estão com os rostos cobertos, estão com os pés cobertos, a Bíblia fala que nós precisamos, nós podemos nos achegar ao trono, chamando trono de graça. Não é mais o trono de juízo, é o trono de graça. E devemos nos achegar ali confiadamente, ou com ousadia, para recebermos graça em ocasião oportuna. Olha o privilégio que nós temos em Cristo Jesus. Nós que estávamos mortos. Ora, a situação de Lázaro era uma situação de corrupção. Como é que a gente pode dizer? O corpo em estado de degeneração. Nós estávamos mortos, corruptos pelo pecado, em degeneração do pecado. Mas assim como Lázaro foi ressurreto, o Senhor nos deu uma nova vida. E assim como Lázaro está assentado com Jesus Cristo à mesa, representando comunhão, nós hoje nos achegamos a Deus, chamando Ele de Pai. Nos achegamos ao seu trono, vendo ali um trono de graça, onde nós recebemos graça em ocasião oportuna. Podemos nos achegar confiadamente. Meus irmãos, pensem nesse privilégio. Indo um pouco além desse ponto, para a gente poder seguir pensando em Marta, antes de falar de Marta, pense um pouco mais em estar assentado à mesa. No Velho Testamento, tem aquele salmo que é o mais conhecido de todos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Aí diz assim, preparas uma mesa diante de mim. Na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O que o salmista está dizendo?
depois que ele passa pelo vale da sombra da morte. Não foi isso que aconteceu com Lázaro? Ele passou pelo vale da sombra da morte. Aí o salmista ele muda a figura de linguagem. Ele não é mais ovelha e o Senhor já não é mais o seu pastor. Ele agora é um hóspede. Preparas uma mesa diante de mim. A gente não prepara a mesa para a ovelha. A gente prepara a mesa para aqueles que a gente recebe em nossa casa. Diz assim, unge a minha cabeça com óleo. É o que faz com o convidado quando chega na sua casa. Então, naquela época, a cultura era essa. Chegava alguém na sua casa, você recebia com uma mesa. E aí você ungia a cabeça daquela pessoa com óleo, mostrando que ela era bem-vinda. E aí então você fazia com que o seu cálice transbordasse, você dava a abundância da sua casa para aquele que você estava recebendo. Isso é comunhão, meus irmãos. Lázaro está sentado à mesa com Cristo. Nós temos comunhão com o Senhor, porque hoje nós temos nova vida em seu nome. Olha, em nome de Cristo, que nós possamos entender o privilégio que nós temos e nos achegarmos ao Senhor confiadamente, chamando Ele de Pai e vendo o seu trono como o trono de graça. Louvado seja Deus. Percebe o que quer dizer Betânia? Percebe o que é ter um lar adoçado pela presença de Jesus? Percebe o que é ter uma vida adocicada pela presença de Jesus? Essa liberdade de achegarmos à presença dEle, de achegarmos ao seu trono. Indo adiante, gostaria de falar então da segunda personagem, ou do segundo personagem. O verso 2 fala, ofereceram-lhe ali um jantar, Marta servia. Primeira posição da igreja é a igreja ressurreta, em comunhão com Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles hoje são uma nova criatura. Eles estão ressurretos em seu espírito e estão em plena comunhão com o Senhor. E por causa dessa comunhão, a igreja é uma igreja que serve. É uma igreja que realmente presta um serviço a Deus enquanto está na terra. E aqui a igreja está representada em Marta. Meus irmãos, sempre que a Bíblia fala de Marta, mostra Marta servindo. Se lembra daquela primeira situação? Fala que Marta recebe Jesus em sua casa. Quem recebeu foi Marta. Então Maria ali vai ter um elogio especial. Mas lembrem, quem recebeu foi Marta. E o texto fala que Marta estava servindo. Jesus mais 12 pessoas. Então Marta estava varrendo a casa. Marta estava deixando os móveis assim bem agradáveis. Estava preparando os aposentos, estava preparando a alimentação, fazendo aquele lanche. Então Marta estava servindo. Naquela passagem, Jesus ele fala, olha Marta, mais importante que servir é aproveitar a presença de quem está na sua casa. Realmente Jesus vai dar uma recomendação para ela. Mas Jesus não está repreendendo Marta por estar servindo. Jesus está repreendendo Marta porque não está aproveitando da companhia de Jesus. Percebe aqui que primeiro fala da igreja em comunhão? Primeiro fala de Lázaro sentado à mesa? Então, meus irmãos, porque nós temos comunhão. Qual é o passo seguinte da comunhão? Servir. O passo seguinte da comunhão é realmente dizer, olha Deus, o Senhor é o meu Senhor. Eu quero te servir. Eu quero ter o privilégio não apenas de ser salvo. Eu quero ter o privilégio não apenas de estar em comunhão, ainda que isso seja maravilhoso. Eu quero também o privilégio de fazer algo em teu nome. Sempre que a Bíblia mostra Marta, Marta está servindo. No capítulo 11, quando vai ter a ressurreição de Lázaro, lembra que Jesus fala assim, tirai a pedra? Aí é Marta quem diz, Senhor, já cheira mal. Marta está sempre pronta diante daquilo que Jesus fala. E quando Jesus fala assim, olha, se creres verás a glória de Deus, e manda tirar a pedra, eu creio que Marta foi uma daquelas que estava ali empurrando a pedra. Porque a disposição de Marta era servir. Meus irmãos, nós precisamos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, aprender com Lázaro, uma igreja ressurreta em comunhão com o Senhor. Mas também aprender com Marta, uma igreja disposta a servir ao Senhor. Olha, a palavra de Deus nos fala, nos ensina, que o Senhor, ele é autossuficiente. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém. Sendo ele autossuficiente, ele não precisa que nós o sirvamos.
Então, servir ao Senhor não é uma necessidade dele, é um privilégio a nós. Pense bem nisso. Tudo aquilo que a gente faz para Deus não é porque Ele precisa, é porque Ele nos dá esse privilégio. Ele é o dono de todo o ouro e toda a prata. Quando nós damos ofertas, quando nós entregamos o dízimo, nós não estamos fazendo um favor a Deus. Ele que está nos dando o privilégio de sermos relevantes ao reino com as nossas posses. Meus irmãos, entendamos isso. Marta não entendia o serviço dela ao Senhor como peso, ela entendia como privilégio, como devoção, como responsabilidade. Sirva o Senhor. Pense um pouco mais. Ele, como autossuficiente, não precisa de nada. Mas faz de conta que ele precisasse. Ele criou os seres celestiais. Ele criou arcanjo, serafins, querubins, principados, potestades. Ele criou miríades de seres celestiais, miríades de anjos. Então, se ele quisesse ou precisasse, ele poderia usar esses seres celestiais que fazem um serviço muito melhor do que o nosso. Então, meus irmãos, quando o Senhor coloca diante de nós compromissos e responsabilidades, não é por uma necessidade dele. Ele não precisa. E se ele quisesse, ele poderia usar os anjos. Mas sabe o que ele está fazendo? Dando a nós esse privilégio. Meus irmãos, a Bíblia fala que tudo aquilo que nós fizermos ao Senhor, como é que o texto diz? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. É um privilégio que Ele nos dá para sermos relevantes no seu reino e para sermos recompensados na eternidade. Haverá galardão pelo nosso serviço, haverá galardão pelo nosso trabalho. Insistindo nesse ponto, no Velho Testamento, se eu não me engano é Êxodo capítulo 21, diz a lei do escravo. Como é que funcionava naquela época? Se eu ficasse devendo para uma pessoa e eu não pudesse pagar para essa pessoa, eu deveria trabalhar para ela como escravo, até que a minha dívida fosse paga. Uma curiosidade, não é um trabalho sem remuneração, o trabalho de escravo. No Velho Testamento, a lei era a seguinte: o escravo ele receberia a metade do valor de um jornaleiro. Então faz de conta. Se a diária de um jornaleiro fosse R$ 100, o escravo receberia 50, enquanto não pagasse a dívida. Percebeu aí? Não é esse escravagismo que a gente entende do Brasil escravagista, não é esse tipo de escravagismo, não. Então, na lei, tinha alguns princípios que davam ao escravo também alguns direitos. Então, eu devo para a pessoa, eu não tenho como pagar. Vou trabalhar para ela como escravo. Quer dizer que eu vou receber a metade do dia de um jornaleiro, até que a minha dívida fosse paga. Nesse meio tempo, o meu senhor tinha que cuidar de mim. Ele tinha que cuidar da minha alimentação, tinha que cuidar do meu sustento, tinha que me dar moradia. E o meu senhor, ele poderia me dar uma esposa. E aí os filhos que a gente tivesse, o meu senhor ia cuidar também dos meus filhos. Aí o texto lá diz que poderia acontecer de depois que a dívida fosse paga, o escravo poderia sair livre. O escravo poderia falar assim: puxa, eu trabalhava para ele como escravo. Só que ele cuidou de mim tão bem que eu não quero mais ser livre. Eu quero continuar trabalhando para ele. Aí o texto fala que o escravo chamaria os juízes e teria sua orelha furada. Então, um homem de orelha furada estava dizendo publicamente que a partir dali ele servia ao seu senhor não por obrigação, mas por devoção. Não por obrigação, mas por gratidão. O meu Senhor tem cuidado de mim. O meu Senhor tem me dado roupa que me vista, pão que me alimente. O Senhor tem cuidado de mim, me dando uma esposa e cuidando dos nossos filhos. Então, a partir de agora, eu quero trabalhar para o meu Senhor não por obrigação. Quero trabalhar de orelha furada. Porque o meu Senhor cuida de mim. Meus irmãos, percebe qual é o princípio do serviço ao Senhor? Não é obrigação, não é peso, é privilégio, é devoção. O Senhor tem cuidado de nós. Só para você perceber como é que a Bíblia ensina sobre isso, mantém sua mão nessa passagem, olha o Salmo 40.
O Salmo 40 diz aqui, o versículo 6, diz assim, só para você perceber que o contexto é gratidão. O verso 5 fala, Senhor Deus meu, muitas são as maravilhas que tens operado, e os teus propósitos para comigo. Ninguém há que possa se comparar a ti. Quisera eu anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Então o salmista está reconhecendo que são muitas as maravilhas de Deus na sua vida. Ele está dizendo que são mais do que ele consegue contar. Quando ele reconhece isso, olha o que ele fala no verso 6. Tu não quiseste sacrifício nem oferta, mas as minhas orelhas furaste. Percebe? Deus, diante daquilo que ele faz por nós, ele não quer sacrifício. Ele não quer obrigação. Ele quer as nossas orelhas furadas. Do que as orelhas furadas falavam? Daquele servo que continuaria servindo não por obrigação, mas por gratidão, por devoção. Servir o Senhor não é peso, é privilégio. Não é obrigação, é devoção. Não é por dívida, é por gratidão. Meus irmãos, eis aqui Marta representando a igreja em serviço. Marta tinha prazer em servir. O Senhor quer aquelas pessoas que, porque têm nova vida, porque estão em comunhão com Ele, se dispõem a servi-lo. Meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que a sua vida seja adocicada pela presença do Senhor, pela comunhão com o Senhor, e seja adocicada pelo serviço que Deus te dá o privilégio de fazer a Ele. Se envolver com a casa de Deus não é peso, é privilégio. Se envolver com a obra do Senhor não é por obrigação, é por devoção. Não é por dívida, é por gratidão. Em nome de Jesus Cristo, se disponha. Em nome de Jesus Cristo, se envolva, se esforce. Se comprometa com a obra de Deus. E eu insistiria, se comprometa com seus dízimos e com as suas ofertas. Olha, a igreja que nós fazemos parte não é melhor do que igreja nenhuma. Eu insisto em dizer isso. Todas as igrejas custaram o sangue de Jesus Cristo, então todas são igualmente importantes. Não é melhor do que igreja nenhuma. Mas pela bondade, pelo privilégio do Senhor, a nossa igreja é uma igreja que tem procurado ser relevante no reino. Meus irmãos, a nossa igreja é uma igreja onde a maior parte do seu orçamento é para a obra missionária. Vocês sabem disso. Então, meus irmãos, se envolvam, sejam dizimistas, sejam ofertantes. A nossa igreja tem procurado ser relevante no aspecto social. Então, nós procuramos cuidar dos nossos enfermos, procuramos cuidar dos nossos necessitados. E, às vezes, sabemos de algumas realidades na nossa comunidade e nós tentamos assistir com as nossas limitações, com as nossas falhas, mas temos procurado ser relevante. Sirva o Senhor com seu dízimo, com a sua oferta. Participe financeiramente da sua igreja. Desculpe eu falar isso numa live. Para a glória de Deus, não tem nos faltado nada. O Senhor tem cuidado de nós. Mas olha, eu fico imaginando, mais da metade dos nossos membros não cooperam financeiramente. O que está acontecendo? Dificuldades todos nós temos. Mas em nome de Cristo, será que não está faltando o espírito de Marta no seu coração? Em nome do Senhor, será que não há algo que você pode e deve refletir acerca disso? Olha, semana passada nós fizemos um desafio para apoiarmos missionários. Apoiamos 5 no ano passado. Queremos continuar apoiando esses 5 e adotar outros. Apresentei um cesto aqui à igreja domingo. E nós queremos também começar a apoiar ainda mais a igreja perseguida. Mandar ofertas para eles. Em nome de Cristo, se disponha, se comprometa, participe. Eu te faço um desafio. Coloque aí o seu nome, o seu contato. Se você quiser fazer parte desse compromisso, a gente liga para você e a gente combina certinho. E eu falo isso não é pensando na gente não, é pensando no reino. Que haja em nós um espírito de Marta, um compromisso, uma devoção. E isso é resultado de quê? Do fato de já termos nova vida. É só o salvo que tem isso no seu coração. É o fato de estarmos em comunhão com o Senhor. Olha, a presença do Senhor em nossas vidas dispõe o nosso coração para isso.
Então, em resultado disso, sejamos mais pessoas comprometidas com o reino. Quero então falar do terceiro e do último personagem. O texto vai dizer aqui no versículo 3: então Maria, tomando um frasco de bálsamo de nardo puro, de alto preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seu cabelo, e a casa se encheu do perfume do bálsamo. Meus irmãos, aqui está a figura, como é que a gente pode dizer? Principal. Aqui está aquela que fecha com chave de ouro esses três momentos da igreja. Primeiro, a igreja ressurreta, em comunhão com Jesus. Segundo, a igreja servindo, não como peso, mas como privilégio. Não por dívida, mas por gratidão. Tão somente devoção ao Senhor. Mas então, nós vamos perceber aqui a igreja em adoração. A igreja prostrada diante do Senhor. Naquela cena, comunhão com o Senhor, serviço ao Senhor, entra Maria. E a primeira coisa que Maria faz, ela se ajoelha aos pés de Jesus. Meus irmãos, sempre que a Bíblia mostra Maria na Bíblia, Maria está ajoelhada aos pés de Cristo. Vamos lembrar? Quando Marta está servindo, o texto fala que Maria está aos pés de Jesus. É onde Marta fala: Senhor, não se te dá que eu fique servindo sozinha, manda Maria me ajudar. Onde é que Maria está ali? Assentada aos pés de Jesus. Sempre que a Bíblia fala de Maria, Maria está aos pés de Cristo. Quando Lázaro morre, que Jesus chega, o texto fala que Maria vem ao encontro de Jesus e se ajoelha aos seus pés. Na primeira vez, é para aprender do Senhor. Dessa vez, é para chorar diante do Senhor. Percebe que sempre que a Bíblia mostra Maria, Maria está sentada aos pés de Jesus? E agora, Maria, ela se ajoelha aos pés de Jesus para adorar, para louvar, para engrandecer. Sempre que a Bíblia apresenta Maria, Maria está aos pés de Jesus. E meu irmão, qual é o melhor lugar para estar? É aos pés de Jesus Cristo. É ali que nós precisamos fazer o nosso local comum, o nosso habitual. Porque aos pés de Jesus nós manifestamos gratidão. Aos pés de Jesus nós manifestamos devoção. Aos pés de Jesus nós derramamos nossas lágrimas, nossas necessidades, o nosso coração. Aos pés de Jesus nós nos esforçamos para dar o nosso melhor. Não é isso que Maria vai fazer aqui? Ela se ajoelha aos pés de Jesus, ela pega um nardo puro. Naquela época, ainda hoje, né? Mas naquela época havia então o comércio internacional. Então havia as especiarias que vinham de locais distantes. Esse nardo vinha ainda mais do Oriente de Israel. E o que acontece? Todos os produtos têm aqueles de qualidade inferior e de qualidade superior. Quanto melhor a qualidade, mais caro. Tem uma passagem que fala que esse nardo custava 300 denários. Vamos imaginar? Um denário é um dia de trabalho. 300 denários, 300 dias de trabalho. 300 dias são 10 meses. Então vamos imaginar aqui um salário mínimo. Um dia de trabalho, 30 dias, um salário mínimo. Um salário mínimo hoje está em torno de R$ 1.100. 10 salários mínimos vai dar cerca de 11 mil reais. Então pense aí, 11 mil reais, vamos fazer de conta que fosse aquele nardo. Talvez fosse mais, porque a gente está colocando aqui uma moeda corrente. Fato é, era caríssimo. E o que Maria faz? Maria pega aquilo que é preciosíssimo aos olhos de todos, e com certeza também aos olhos dela, e derrama aos pés de Jesus. Meus irmãos, precisamos colocar o nosso melhor aos pés do Senhor Jesus. Aquele nardo, ele era da seguinte maneira: o invólucro, o local onde estava aquele perfume, era feito de barro. E uma vez quebrado, tinha que ser usado totalmente. Então não é aquilo que você pinga uma gota e guarda o resto para economizar. Uma vez quebrado, tinha que ser usado totalmente.
Então Maria, ela colocou tudo de uma vez por todas aos pés de Jesus. Ela não foi assim num conta-gotas, um pouquinho hoje, o resto eu guardo para mim. Um pouquinho amanhã e o resto eu continuo guardando para mim. Ela derramou tudo aos pés de Jesus. Meus irmãos, olha, porque Cristo deu-se totalmente por nós, nós precisamos nos dar totalmente por Ele. Nada que esteja abaixo do total, nada que esteja abaixo do total deve ser dado para Jesus Cristo. Ele merece o todo. Como é que o texto fala? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. O meu melhor tem que ser dedicado a Jesus Cristo. O meu todo tem que ser dado a Jesus Cristo. Então, meus irmãos, ali ele está fazendo essa atitude. E eu queria pensar um pouquinho mais. Eu vi um autor fazer uma comparação entre ela e Pilatos. Pilatos, ele era um governador, um homem de grande importância. E Pilatos, ele era poliglota. Lembra que quando ele vai escrever acusação contra Cristo, ele escreve em 3 idiomas? Então, ele, o poliglota, ele, um homem de status, ele pega toda a sua intelectualidade e coloca acima de Jesus Cristo. Não era ali que estava a acusação de Cristo em 3 idiomas? A Bíblia fala que estava acima da cruz, acima de Cristo. Maria está pegando aquilo que ela tem de melhor e está colocando aos pés de Cristo. Percebe aí a comparação? Então, o que você tem está acima de Cristo ou você vai colocar aos pés de Cristo? A sua juventude, a sua saúde, a sua beleza, a sua intelectualidade, os seus recursos. Você vai fazer como Pilatos, colocar acima de Cristo? Ou você vai fazer como Maria e colocar aos pés de Cristo? Oh, meus irmãos, olha que lições preciosas que nós podemos pensar, que nós podemos tirar para as nossas vidas. Aí Maria, ela enxuga os pés dele com seus cabelos. Então, como é que funciona no Oriente Médio Antigo? A glória da mulher eram os seus cabelos. Ela prendia os cabelos em público. Então, ela ter soltado os cabelos ali já foi uma maneira de se expor. E aqueles cabelos grandes, ela enxugando os pés de Jesus Cristo. Nós sabemos que as mulheres têm uma vaidade muito grande com seus cabelos. Mas toda a nossa vaidade, tudo aquilo que tem de valor, tem que ser reconhecido como nada e posto aos pés de Cristo. Por que Maria faz isso? Meus irmãos, a palavra é gratidão. No capítulo 11, seu irmão está morto. E ela está com o coração dolorido. Ela está enlutada. Mas agora, no capítulo 12, seu irmão está ressurreto. Ela está com o coração aliviado. Ela está cheia de gratidão. E ela, nessa gratidão, então, faz isso por Jesus Cristo. Percebe que é tão somente gratidão? Meus irmãos, por que Lázaro está sentado com Jesus Cristo? Está grato pela nova vida que ele tem. Por que Marta está servindo a Jesus Cristo? Está grata pelo bom Senhor que Jesus é. E por que Maria está colocando esse perfume aos pés de Jesus? Está grata por aquilo que Jesus Cristo fez. Meus irmãos, a nossa gratidão tem que ser reconhecida diante do Senhor. A nossa gratidão tem que nos levar a desenvolvermos intimidade em comunhão, serviço em devoção, dedicar-nos em gratidão. Em nome de Jesus, essas coisas adocicam, adoçam a vida do seu povo. É por isso que ali é chamado de Betânia, pela doçura da presença de Jesus e pela doçura do que a presença de Jesus faz na vida do seu povo. Eu encerro trazendo uma última lição. E eu gosto de insistir nesse ponto. Não há nada que você faça para Jesus onde você não seja o maior beneficiado. O texto fala que ali se encheu da fragrância daquele perfume. Vamos pensar um pouco? No capítulo 11, fala de um cheiro muito forte. Quando Jesus fala, tirai a pedra, Marta diz, Senhor, já cheira mal. Então, o capítulo 11 fala do cheiro de morte, o cheiro da dor. Mas aqui agora está falando de um cheiro mais forte ainda. É o cheiro da vida, é o cheiro da gratidão. Meus irmãos, olha, antes de Jesus é cheiro de morte.
mas depois de Jesus é o cheiro da graça. O que Jesus tem produzido na vida do seu povo? Gratidão. Pessoas amargas ainda não desfrutam da nova vida que Jesus Cristo tem, da nova vida que Jesus Cristo dá. Elas podem até ser salvas, mas elas não estão se dispondo a viver essa nova vida. Não deixa o cheiro de morte na sua vida, não. Dispõe-se em gratidão a exalar o bom perfume da presença de Jesus Cristo, o bom perfume de Cristo. E olha, os pés de Jesus ficaram perfumados. Mas quando ela se levanta, aqueles cabelos caem pelo seu corpo e todo o corpo dela fica perfumado. Percebe? Não é nada que você faça para Jesus onde você não seja o maior beneficiado. Tudo aquilo que a gente faz para o Senhor, nós é que somos os maiores abençoados. Então não é um favor que eu estou fazendo para Deus, é um privilégio que o Senhor me concede, onde eu serei o maior beneficiado, onde a bênção realmente será minha. Semana passada eu falei daquela viúva, no desafio de domingo. Ela só tinha um pouquinho de azeite e um restinho de farinha. E Elias disse, olha, pela palavra do Senhor, faz para mim primeiro. Ela fez. E quem foi a grande beneficiada? Foi ela. Porque enquanto ela honrava Elias, nunca faltou farinha, nunca faltou azeite na sua casa. Enquanto ela honrava o Deus de Elias, porque é tão somente por causa do Senhor. Enquanto ela dava aquilo que ela tinha em nome do Deus de Elias, ela era a maior beneficiada. Nunca faltou farinha, nunca faltou azeite. Tudo aquilo que a gente faz pelo Senhor, saibamos disso. O maior beneficiado somos nós mesmos. Então, o privilégio que a gente tem de abençoar o reino são atitudes que a gente faz pelo reino que acabam voltando para nós em bênçãos maiores. Ana, esposa de Elcana, tinha um filho e dedicou esse filho. E a Bíblia fala que depois disso Deus deu para ela mais 5 filhos. Percebe que o grande privilegiado foi ela mesma? Meus irmãos, em nome de Jesus, que essa palavra seja um bálsamo no nosso coração e um desafio para nos envolvermos mais. Que o Senhor, em bondade, mova o coração do seu povo. Que haja Betânia, que haja doçura na sua vida. E essa doçura é a presença do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Altíssimo. Louvado seja o Pai. Agradeço a atenção de todos. Os convido a orar mais uma vez. Pai amado, que a tua graça e a tua misericórdia fale sempre aos nossos corações. Quero agradecer ao Senhor pelo teu povo, porque é um povo que te serve. Louvado seja o teu nome. Suplico pela tua misericórdia sobre nós, ó Pai. E, ó Deus, que as nossas vidas sejam adocicadas pela presença do Senhor Jesus Cristo. Em nome de teu Filho que eu te peço, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Um carinhoso abraço a todos vocês. Até mais.